Imagine estar no meio do nada, no Texas. São R$ 23. Você não está procurando por nada, mas algo está esperando por você. O GPS morre, o mapa falha, e a única luz restante é um brilho azul. Em meio ao silêncio diante do que a ciência não pode nomear, eu estava olhando para a figura e fiz a pergunta que poderia condenar minha alma. Você é um anjo caído? A resposta dele não veio de um livro sagrado. Foi uma observação fria e dura sobre quem realmente dita as regras do poder e quem somos nesta realidade. O que ele disse vai demolir tudo o que sua fé construiu. Se você quer a verdade, não o conforto, inscreva-se e deixe um like agora. É o seu sinal de que você aceita receber esta mensagem. E para aqueles que sentem que isso é apenas a ponta do iceberg e precisam de uma bússola para a jornada espiritual que está prestes a começar, no comentário fixado você encontrará meu livro, Reconectando com Sua Essência Divina. É um material reservado para aqueles que buscam profundidade. Agora, voltemos àquela noite. Ray Sullivan estava no meio da estrada de terra, segurando seu celular acima da cabeça, tentando pegar qualquer sinal de GPS. Nada. A tela mostrava apenas um mapa congelado e uma mensagem de erro. Era quase 11 da noite e ele estava completamente perdido nas colinas desertas do Texas rural. Ele olhou em volta, apenas escuridão, arbustos secos balançando no vento frio e aquele silêncio inquietante que existe apenas em lugares onde nenhum humano deveria estar àquela hora. Ray respirou fundo, sentindo o ar frio entrar em seus pulmões, e voltou para a caminhonete. Maldito GPS, ele murmurou, jogando o telefone no banco do passageiro. A ligação de emergência havia chegado 40 minutos antes. Uma voz automatizada do escritório central da empresa. Falha crítica de energia. Propriedade rural isolada. Endereço: Rota 47, quilômetro 89. Cliente aguardando. Nenhum detalhe extra. Ray havia anotado rapidamente o endereço, pegou sua caixa de ferramentas e partiu. Ele precisava desse trabalho extra. As contas não podiam esperar, e o trabalho noturno pagava o dobro. Mas agora, depois de seguir estradas cada vez mais estreitas e desertas, depois de passar por fazendas vazias e portões sem identificação, o GPS simplesmente parou de funcionar. Ray estava sozinho no meio do nada, sem ideia de para onde ir. Ele ligou o motor novamente e dirigiu lentamente pela estrada de terra, seus faróis cortando a escuridão. Tinha que haver algum ponto de referência, alguma casa, alguém que pudesse lhe mostrar o caminho. Mas tudo o que ele via eram campos vazios, cercas antigas e aquele imenso céu cheio de estrelas que parecia engolir qualquer vestígio de civilização. Então, algo chamou sua atenção. Uma luz. Não era a luz quente de uma casa. Não era o amarelo suave de uma luz de varanda. Era algo diferente, azul, pulsante, vindo de trás de uma elevação de terra a cerca de 200 metros à frente, no lado esquerdo da estrada. Ray diminuiu a velocidade, franzindo a testa. Talvez fosse um holofote, algum fazendeiro trabalhando até tarde, ou talvez uma torre de celular. Isso explicaria a perda de sinal, alguma manutenção noturna. Ele virou a caminhonete em direção à luz, saindo da estrada principal e entrando em um caminho de terra irregular. Os pneus chacoalharam sobre as pedras soltas. A luz azul ficou mais brilhante, mais intensa, pulsando em intervalos regulares como se estivesse respirando. Ray parou a caminhonete no topo da elevação. E o que ele viu fez seu coração parar. No vale abaixo, empoleirado em terreno plano, cercado por arbustos e rochas, havia algo que simplesmente não deveria estar ali. Era grande, metálico, redondo na base, mas com uma estrutura irregular no topo, cheia de ângulos que pareciam desafiar toda a lógica arquitetônica. A luz azul pulsava de dentro da estrutura, vazando por frestas e fendas, iluminando o chão circundante com um brilho misterioso. Não havia som de motor. Não havia fumaça. Apenas aquela luz silenciosa pulsando, pulsando, pulsando. Ray sentiu suas mãos apertarem o volante. Seu corpo inteiro ficou rígido. Isso não era um holofote, não era uma torre, não era nada que ele conhecesse.
E então ele viu a figura. Algo se moveu ao lado da estrutura. Uma silhueta, alta, esbelta, movendo-se estranhamente, como se flutuasse levemente acima do chão. A luz azul iluminava parcialmente a forma, mas Ray não conseguia ver nenhum detalhe, apenas contornos, algo que não era humano. Seu coração começou a bater descontroladamente. Suor frio escorreu por sua testa. Cada instinto em seu corpo gritava uma palavra: fuja. Mas Ray não se moveu, porque naquele momento, enquanto ele observava aquela coisa se mover no vale abaixo, enquanto a luz azul pulsava e o silêncio pesava como chumbo, uma velha e profunda memória ressurgiu das profundezas de sua mente. Algo que ele havia ouvido anos atrás em uma pequena igreja de um pregador com uma voz grave e um olhar penetrante. Anjos caídos andam entre nós. Eles vêm para enganar, para possuir, para destruir. E quando você menos esperar, eles estarão diante de você. Ray engoliu em seco. Suas mãos tremiam agora. Ele sabia o que era e sabia que deveria ter ficado em casa. Ray Sullivan não era um homem feliz, e ele sabia disso. Aos 58 anos, ele carregava o peso de uma vida que parecia ter desmoronado pedaço por pedaço, sem nada a que se agarrar. O divórcio havia ocorrido há 8 anos, mas a ferida ainda estava aberta, sangrando diariamente em sua mente. Não era apenas a separação. Era a traição. Era a humilhação de descobrir que sua esposa estava com outro homem há meses, enquanto ele trabalhava em dobro para sustentar a família. E o pior de tudo, seu filho havia escolhido ficar com ela. Michael, seu único filho, 26 anos. Ele não falava com Ray há 5 anos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo no Natal. Ray havia tentado no início. Ele ligou, mandou mensagens, até apareceu na casa da ex-mulher algumas vezes. Mas Michael sempre encontrava uma desculpa para não estar lá ou simplesmente não respondia. Eventualmente, Ray parou de tentar. A raiva havia crescido como uma erva daninha em seu peito. Raiva de sua ex-mulher. Raiva de seu filho. Raiva de Deus que havia permitido que tudo desmoronasse. Ray ia à igreja todo domingo, orava antes das refeições, lia a Bíblia ocasionalmente, mas Deus parecia distante, como se estivesse do outro lado de um vidro grosso, ouvindo, mas não respondendo. E então havia o medo. Ray sempre temeu a possessão demoníaca. Desde criança, ouvir histórias na igreja sobre espíritos malignos assumindo o controle das pessoas lhe causava arrepios. Na adolescência, ele tinha pesadelos recorrentes, com sombras sussurrando seu nome, mãos invisíveis agarrando-o no escuro. Na idade adulta, o medo nunca desapareceu. Apenas mudou de forma. Ele acreditava que alienígenas eram anjos caídos, demônios disfarçados, seres que vinham para enganar a humanidade, para preparar o terreno para o fim dos tempos. Ray havia lido artigos, assistido a documentários, ouvido pregadores falarem sobre isso. Tudo fazia sentido para ele. Por que seres de outros planetas viriam à Terra? Para ajudar? Não. Para enganar, para possuir, para destruir. E agora ele estava no meio do nada, olhando para algo que confirmava todos os seus medos. Ray respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. Ele deveria ir embora. Voltar para a estrada principal. Esquecer o trabalho. Ir para casa. Mas algo o estava segurando. Talvez fosse a necessidade de dinheiro. Talvez fosse curiosidade. Ou talvez fosse algo mais profundo. Algo que ele não conseguia nomear. Ele olhou para o celular. Ainda sem sinal. Ele olhou para o vale. A luz azul continuava a pulsar. A figura ainda se movia lentamente perto da estrutura metálica. Ray fechou os olhos por um momento, tentando pensar claramente. Sua vida já estava destruída. Sozinho, divorciado, com um filho que não falava com ele, trabalhando em turnos noturnos de emergência porque precisava de cada centavo extra para pagar as contas. O que mais poderia dar errado? Ele abriu os olhos e olhou novamente para o vale. Não, isso era diferente. Isso era sobrenatural, espiritual.
Esse era o tipo de coisa que poderia destruí-lo de maneiras que ele nem conseguia imaginar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava. E se fosse uma resposta? E se Deus o tivesse levado até aqui por uma razão? E se fosse um teste? Ray balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Que tipo de teste era esse? Deus não testava as pessoas colocando demônios em seu caminho. Isso era tentação. Isso era uma armadilha. Ele colocou a mão nas chaves do carro, pronto para ligar o motor e ir embora. Mas então a figura parou de se mover e lentamente, muito lentamente, ela se virou para Ray. Mesmo à distância, mesmo na luz fraca, Ray sentiu algo. Como se estivesse sendo observado. Como se a coisa soubesse que ele estava ali. Seu coração disparou. Suor escorria pelas suas têmporas. Cada músculo em seu corpo gritava para fugir. Mas Ray não conseguia se mover porque, naquele momento, enquanto aquela figura o observava do vale abaixo, ele percebeu algo que o aterrorizou ainda mais do que qualquer demônio ou anjo caído. Ele percebeu que, no fundo, uma pequena parte dele queria descer até lá, e isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Ray ficou na caminhonete por quase 5 minutos, olhando para a figura no vale. Seu cérebro trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava vendo. Tinha que haver uma explicação. Sempre havia. Talvez fosse um balão meteorológico. Ele havia lido sobre isso. O governo estava testando, lançando equipamentos estranhos, e às vezes eles caíam em locais remotos. A luz azul poderia ser algum tipo de bateria de lítio exposta, daquelas que brilham intensamente quando danificadas. E a figura talvez fosse um técnico de recuperação usando algum tipo de roupa especializada. Sim, isso fazia sentido. Ray respirou fundo, tentando se convencer. Balão meteorológico, técnico de recuperação, nada sobrenatural, nada demoníaco, apenas tecnologia militar que ele não entendia. Mas enquanto ele formulava essa explicação em sua mente, a figura começou a se mover novamente. E a maneira como ela se movia não era humana. Os movimentos eram muito fluidos, muito suaves, como se não houvesse articulações rígidas, como se o corpo inteiro fosse feito de algo maleável, adaptável. Ray sentiu seu estômago revirar. Não era um técnico. Técnicos não se moviam assim. Ele olhou em volta, procurando outros sinais de atividade. Se aquilo fosse realmente uma operação militar ou governamental, haveria outras pessoas. Veículos, linhas de isolamento, helicópteros talvez. Mas não havia nada. Apenas aquela estrutura metálica, aquela luz azul pulsante e aquela figura solitária. Ray pegou seu telefone novamente, tentando encontrar um sinal. Nada. A tela mostrava 0 barras, como se toda a comunicação tivesse sido cortada. Ele tentou ligar para o escritório central da empresa, mas a chamada nem se conectava. Ele tentou abrir o GPS novamente, mas o aplicativo travou e fechou sozinho. Isso não era normal. Ele colocou o telefone no banco e olhou para as mãos. Elas tremiam. Não muito, mas o suficiente para ele perceber. Ele cerrou os punhos, tentando controlar o tremor, mas foi inútil. Seu corpo estava reagindo a algo que sua mente ainda lutava para processar. Ray olhou para a caixa de ferramentas no banco de trás. Chaves de fenda, alicates, um multímetro, fita isolante, ferramentas simples para problemas simples. Ele era eletricista. Ele consertava fiação, substituía disjuntores, instalava painéis elétricos. Toda a sua vida era baseada na lógica, causa e efeito, problemas com soluções claras. Mas aquela coisa no vale abaixo não tinha uma solução clara. Ele respirou fundo novamente, sentindo o ar frio encher seus pulmões, e tomou uma decisão. Ele desceria até lá, não por curiosidade, não por coragem, mas porque precisava saber. Ele precisava confirmar que aquilo era algo explicável, algo racional, algo que ele pudesse entender e depois esquecer. Ray ligou o motor da caminhonete, mas não se moveu imediatamente. Ele ficou ali, mãos no volante, olhando para o vale, reunindo sua coragem. Então, lentamente, ele começou a descer a encosta irregular,
seus faróis iluminando o caminho esburacado. A cada metro que avançava, a estrutura metálica ficava maior, mais real, mais impossível de ignorar. A luz azul pulsava mais intensamente agora, quase hipnótica, e Rai teve que desviar o olhar algumas vezes para manter a concentração. O terreno era difícil, cheio de pedras soltas e buracos, e a caminhonete chacoalhava violentamente enquanto descia. Quando estava a cerca de 50 metros da estrutura, Rai parou o veículo. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele sentou, ouvindo apenas sua própria respiração e o som distante do vento. A luz azul continuava a pulsar, mas agora ele podia ver mais detalhes. A estrutura tinha uma forma irregular, quase orgânica, como se tivesse sido moldada em vez de construída. Havia painéis ou placas na superfície, mas não pareciam soldados ou aparafusados. Pareciam fundidos, integrados, como se fizessem parte de um único corpo. E a figura estava ao lado, imóvel, como se estivesse esperando. Ray engoliu em seco. Sua boca estava seca. Ele pegou a garrafa de água que sempre guardava no porta-copos e deu um gole, tentando umedecer a garganta. A água desceu fria, mas não aliviou a tensão em seu peito. Ele olhou para a porta da caminhonete. Ele poderia abri-la. Ele poderia sair. Ele poderia se aproximar e confirmar que era apenas o quê? Um balão meteorológico? Um projeto militar secreto? Um experimento científico? Ou algo completamente diferente? Rai fechou os olhos por um momento e uma velha memória veio à tona. Ele estava na igreja, talvez com 15 anos, ouvindo o pastor falar sobre os sinais do fim dos tempos. Haverá enganos, disse o pastor, sua voz ecoando nas paredes. Sinais e maravilhas enganosas, seres que virão do céu, mas não são de Deus. Eles são dos reinos das trevas, disfarçados de luz, preparando o caminho para a destruição. Ri abriu os olhos, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Anjos caídos, demônios, entidades espirituais malignas que poderiam assumir forma física, que poderiam enganar, possuir e destruir. Ele sempre acreditou nisso desde criança, e agora ele estava cara a cara com algo que confirmava tudo. Mas então uma voz racional em sua mente sussurrou: e se não for? E se você estiver errado? E se isso for apenas tecnologia avançada? Algo que você não entende, mas é perfeitamente explicável. Ri balançou a cabeça, irritado com suas próprias dúvidas. Ele não podia ficar ali para sempre. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que descobrir. Ele abriu lentamente a porta da caminhonete e o som do metal rangendo pareceu ecoar por todo o vale. Ele colocou um pé no chão, depois o outro, e ficou ao lado da caminhonete. O vento frio atingiu seu rosto, carregando um cheiro estranho. Não era ruim, mas era diferente. Metálico, químico, como ozônio depois de uma tempestade, mas mais intenso. Ray deu um passo à frente, depois outro. Suas botas rangiam sobre as pedras soltas, e ele tentou andar devagar, sem fazer muito barulho, como se importasse. A figura ainda não se moveu. Ray parou a cerca de 30 metros de distância, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvir o pulso em seus ouvidos. A luz azul pulsava, e agora ele podia vê-la vindo de dentro da estrutura através de aberturas e fendas que pareciam rachaduras, mas eram muito organizadas para serem acidentais. E então a figura se moveu. Lentamente, ela se virou completamente para Ray e pela primeira vez ele viu seu rosto. Não era humano. A cabeça era maior, alongada, com olhos grandes e escuros que pareciam absorver a luz ambiente. A pele era de um tom acinzentado, quase prateado, e parecia lisa, sem poros visíveis. Não havia nariz proeminente, apenas 2 pequenas aberturas. A boca era uma linha fina, quase imperceptível. Rai sentiu suas pernas enfraquecerem. O tremor em suas mãos se intensificou. Seu coração disparou tão rápido que ele pensou que poderia desmaiar. Mas ele não fugiu, porque naquele momento, enquanto ele olhava para aquele ser que não deveria existir, enquanto sua mente lutava entre o terror e a racionalização,
Uma única pergunta surgiu em sua mente, mais forte do que qualquer medo. O que você quer de mim? E como se tivesse ouvido a pergunta não dita, o ser lentamente levantou uma de suas mãos e apontou para algo ao lado da estrutura metálica. Ray olhou na direção indicada e viu o que parecia ser um painel exposto com fios e componentes visíveis, alguns deles emitindo faíscas fracas. Parecia danificado, como se algo tivesse queimado ou quebrado. E então Ray entendeu. Aquela coisa precisava de ajuda. Eu precisava de um eletricista. Ray ficou ali, olhando para o painel danificado, depois para o ser, depois de volta para o painel. Seu cérebro tentava processar o que estava acontecendo, mas as peças simplesmente não se encaixavam. Aquela coisa, estava pedindo a ele para ajudar. Um eletricista. De todas as pessoas no mundo, de todos os profissionais qualificados, aquilo queria que ele consertasse uma nave espacial, ou o que quer que fosse. Ray sentiu uma onda de indignação subir em seu peito, misturada com medo e confusão. Ele deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não, ele disse em voz alta, sua voz saindo mais trêmula do que ele pretendia. Não, não, não. Isso não está acontecendo. O ser não se moveu. Apenas continuou apontando para o painel, seus grandes olhos escuros fixos em Ray, sem piscar, inexpressivos. Ray sentiu a raiva crescer dentro dele. Raiva de estar ali. Raiva de ter descido aquele maldito vale. Raiva daquela coisa ter a audácia de pedir ajuda, como se ele fosse apenas uma ferramenta conveniente. Você acha que vou te ajudar? Ray disse, sua voz ficando mais firme agora, alimentada pela indignação. Você acha que sou um idiota? Eu sei o que você é. O ser lentamente abaixou a mão, mas continuou a observar Ray em silêncio. Ray apontou um dedo trêmulo para ele. Você é um anjo caído, um demônio. Você veio aqui para enganar, para possuir, para destruir. E você acha que eu vou apenas consertar sua nave, me usar para seus propósitos malignos? Silêncio. Apenas o vento soprando entre as rochas e aquela luz azul pulsando, pulsando, pulsando. Ray riu, mas foi uma risada sem humor, cheia de amargura. Claro que você me encontrou. Você provavelmente me guiou até aqui, fez meu GPS parar de funcionar, me trouxe para este lugar abandonado e agora você quer que eu faça seu trabalho sujo. Ele deu outro passo para trás em direção à caminhonete. Bem, esqueça. Eu não serei seu servo. Eu não serei possuído. Eu não vou. O ser levantou a mão novamente, mas desta vez não apontou para o painel. Apontou para Ray e então, lentamente, colocou a mão em seu próprio peito como se estivesse se apresentando ou tentando comunicar algo. Ray parou, franzindo a testa. Ele observou o gesto, tentando entender. O ser não parecia ameaçador. Não havia agressão em seus movimentos, apenas calma, uma calma perturbadora. O que você quer? Ray perguntou, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. O ser apontou novamente para o painel danificado. Então apontou para Ray. Então apontou para o painel novamente. Ray balançou a cabeça. Não vou te ajudar. Não. O ser parou seu gesto e começou a andar em direção ao painel. Ray imediatamente recuou, pronto para correr. Mas o ser não se aproximou dele. Simplesmente caminhou até o painel exposto e tocou um dos fios, que estava emitindo faíscas fracas. Imediatamente, a luz azul pulsando por toda a estrutura começou a piscar irregularmente. Algumas seções ficaram completamente escuras. Um som baixo, como um zumbido distante, começou a vir de dentro da estrutura, ficando cada vez mais fraco. Ray assistiu, fascinado, apesar de si mesmo. Era como ver uma máquina complexa desligar lentamente, perdendo energia, morrendo. O ser se afastou do painel e olhou para Ray novamente. Não havia urgência em seus movimentos, mas havia algo em seus olhos. Algo que Ray não conseguia nomear. Não era uma ameaça. Não era manipulação. Era necessidade. Ray sentiu sua resistência vacilar. Ele olhou para o painel, depois para o ser, depois para suas próprias mãos.
Mãos que haviam consertado milhares de problemas elétricos ao longo de sua vida. Mãos que conheciam fios, circuitos, voltagens, resistências. Você está me manipulando, Ray disse. Mas sua voz não tinha mais a mesma força. É isso que vocês fazem. Enganam. Fazem parecer que precisam de ajuda. E então ele não terminou a frase porque não sabia como terminá-la. O que viria a seguir? Possessão? Destruição? Ray fechou os olhos, tentando pensar claramente. Toda a sua vida, ele acreditou que alienígenas eram anjos caídos, demônios disfarçados, entidades malignas preparando o fim dos tempos. Todo pregador que ele havia ouvido, todo artigo que ele havia lido, todo documentário que ele havia assistido, todos diziam a mesma coisa. Não confie, não se aproxime, não ajude. Mas agora, ali, olhando para aquele ser que parecia genuinamente precisar de ajuda, Ray sentiu algo que o perturbou profundamente. Dúvida. E se ele não ajudasse? O ser poderia fazer algo ruim com ele. Ou e se tudo o que ele havia sido ensinado fosse baseado no medo, não na verdade? E se aquele ser não fosse tão maligno, mas apenas diferente? Ray abriu os olhos e olhou novamente para o painel. Ele podia ver claramente o problema agora. Havia um componente queimado, algo que parecia um fusível ou um regulador de voltagem. E os fios que o conectavam estavam parcialmente derretidos. Era um problema simples. Qualquer eletricista experiente poderia consertá-lo em 15 ou 20 minutos. Mas aquilo não era uma casa. Não era um negócio. Era uma nave alienígena. E consertá-la significaria ajudar aquela coisa a ir embora ou ficar ou fazer o que quer que planejasse fazer. Ray olhou para o ser novamente. Se eu te ajudar, o que acontece então? O ser não respondeu. Apenas continuou a olhar, imóvel, aqueles grandes olhos escuros fixos em Ray. Você vai me possuir? Você vai me usar? Você vai me matar? Ray sentiu sua voz tremer novamente. Porque eu preciso saber. Eu preciso saber o que estou fazendo antes que algo estranho aconteça. O ser lentamente levantou a mão e tocou seu próprio peito novamente. E então, sem nenhum som audível, sem nenhum movimento dos lábios, Ray ouviu algo. Não com os ouvidos, mas dentro de sua mente. Uma palavra, simples, clara. Paz. Ray congelou. Seu coração parou por um segundo, então começou a bater novamente, mais rápido desta vez. Ele olhou em volta, tentando entender de onde a voz havia vindo, mas não havia ninguém, apenas ele e o ser. Você falou dentro da minha cabeça, Ray sussurrou, sentindo o pânico subir em sua garganta. Isso é possessão. Você está na minha mente. Você não possessão comunicação. Ray recuou, sentindo suas pernas tremerem. Saia da minha cabeça. Saia. Mas a voz não voltou. O ser simplesmente abaixou a mão e continuou a observar, paciente e calmo. Ray respirava rápido agora, quase hiperventilando. Isso era exatamente o que ele temia. Controle mental, manipulação. O primeiro passo para a possessão completa. Ele tinha que ir embora. Ele tinha que escapar. Ele tinha que. Mas então ele percebeu algo. Ele ainda estava no controle. Seus pensamentos ainda eram seus. Seus movimentos ainda eram seus. A voz não havia ordenado nada, não havia exigido nada. Apenas comunicou paz. Ray ficou ali no meio do vale escuro, a luz azul pulsando erraticamente atrás dele. O vento frio soprando em seu rosto, olhando para um ser que não deveria existir, tentando decidir se fugia ou se ficava. E pela primeira vez em anos, Ray Sullivan sentiu algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade genuína, não medo disfarçado de curiosidade, não obrigação disfarçada de coragem, mas curiosidade real, profunda. O desejo de saber. E isso o assustava mais do que qualquer demônio poderia. Porque significava que, no fundo, talvez ele não acreditasse mais em tudo o que lhe havia sido ensinado. E se ele não acreditasse mais,
Quem ele era? Ray deu 3 passos rápidos para trás, quase tropeçando em uma pedra solta. Seu coração batia contra as costelas como se estivesse tentando escapar. Ele balançou a cabeça violentamente, tentando bloquear o som daquela voz que havia ecoado dentro de sua mente. Não, ele disse em voz alta, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. Não, não, não. Isso não está certo. Isso está errado. Ray virou-se abruptamente e começou a caminhar de volta para a caminhonete, seus passos rápidos e desajeitados sobre o terreno irregular. Ele precisava sair dali. Ele precisava ir para casa, trancar as portas, orar, pedir proteção divina, esquecer que isso um dia havia acontecido. Mas quando estava na metade do caminho até a caminhonete, ele parou. Não porque queria, mas porque um pensamento o atingiu com força, paralisando seus pés no lugar. Se aquilo fosse realmente um anjo caído, um demônio, por que ainda não me atacou? Ray ficou ali, respirando rapidamente, suor frio escorrendo pelas suas têmporas, apesar do vento gélido. Ele olhou por cima do ombro, observando o ser ainda imóvel perto do painel danificado. Tudo o que ele havia aprendido sobre demônios, anjos caídos e entidades malignas dizia a mesma coisa. Eles seduzem. Eles enganam. Eles usam palavras bonitas, falsas promessas e ofertas tentadoras. Mas aquele ser não havia feito nada disso. Não havia prometido nada. Não havia oferecido nada. Não havia tentado seduzi-lo com palavras suaves ou visões gloriosas. Havia simplesmente pedido ajuda em silêncio, quase humildemente. Ray balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não, ele sussurrou. Isso faz parte do engano. É exatamente o que eles fazem. Eles fingem ser inofensivos para baixar sua guarda. Mas então outro pensamento surgiu, ainda mais perturbador. Ele poderia ter me atacado quando saí da caminhonete. Quando me aproximei, quando virei as costas, ele teve dezenas de oportunidades. Ray sentiu um arrepio percorrer sua espinha que nada tinha a ver com o vento noturno. Ele olhou para o ser novamente, observando a figura estranha, ainda paciente. Os grandes olhos escuros fixos nele, mas sem agressão, nenhuma ameaça visível. Por quê? Ray murmurou. Por que você não fez nada? O ser não respondeu. Não havia mais voz em sua cabeça, apenas silêncio. E de alguma forma, aquele silêncio era ainda mais perturbador do que qualquer resposta. Ray cerrou os punhos, sentindo suas unhas cravarem em suas palmas. Sua mente acelerou, tentando encontrar uma explicação que se encaixasse em suas crenças. Talvez o ser estivesse muito fraco para atacar. Talvez precisasse que Ray consertasse a nave primeiro para que pudesse ganhar poder suficiente para possuí-lo. Talvez fosse tudo uma armadilha elaborada. Sim, tinha que ser isso. Mas uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava outra possibilidade. Uma possibilidade que ele não queria considerar. Uma possibilidade que ele lutou para ignorar, mas que continuava voltando, insistente, implacável. E se você estiver errado? Não, Ray disse em voz alta, sua voz firme, mas com um toque de desespero. Não estou errado. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que os pregadores ensinam. Eu sei. Ele parou porque outra pergunta surgiu, cortando todas as suas certezas como uma lâmina. E se não ajudar, for pior? Ray sentiu seu estômago revirar. Ele olhou para o ser, depois para o painel danificado, depois para sua própria caminhonete, e percebeu algo que o encheu de terror. Ele estava vulnerável. Completamente vulnerável. Sozinho no meio do nada, sem comunicação, sem GPS. Se aquele ser quisesse fazer algo maligno, já o teria feito. Mas se Ray se recusasse a ajudar, o que impediria o ser de fazer algo? A lógica era perturbadora, quase como se ele não tivesse escolha. Ajude e corra o risco de ser possuído. Ou recuse e corra o risco. O quê? Ira? Vingança? Algo pior? Ray sentiu o pânico subir em sua garganta. Isso não é justo, ele sussurrou. Isso não é... Eu não deveria estar nesta situação.
Eu não fiz nada para merecer isso. Mas mesmo enquanto ele dizia as palavras, outra parte de sua mente, uma parte cínica e amarga que havia crescido nos últimos anos, sussurrou: Você nunca fez nada para merecer muitas das coisas que aconteceram. Então por que isso seria diferente? Ray virou-se completamente, olhando para o ser. O que você quer de mim? Ele gritou, sua voz ecoando pelo vale vazio. Por que eu? Por que você me trouxe até aqui? Silêncio. Apenas o vento e aquela luz azul piscando cada vez mais fraca. Ray deu um passo em direção à caminhonete novamente, determinado a fugir de alguma forma, mesmo que tivesse que andar quilômetros no escuro. Mas então ele parou novamente porque percebeu algo. Suas mãos tremiam. Seu coração disparava. O suor cobria sua testa. Mas não era apenas medo. Era indecisão. E Ray Sullivan odiava a indecisão. Odiava a dúvida. Eu odiava não ter certeza do que fazer. Ele sempre foi um homem de convicções firmes. Mesmo quando essas convicções o machucavam. Mesmo quando o isolavam. Mesmo quando o deixavam sozinho. Mas agora, ali, olhando para algo que desafiava todas as suas crenças, ele se sentiu perdido. Não sei o que fazer. Ele sussurrou, a admissão saindo dolorosamente, como se estivesse arrancando algo do fundo de seu peito. Sempre soube o que fazer. Sempre tive a Bíblia, os ensinamentos, as regras. Mas agora eu não sei. Ele olhou para o céu escuro e estrelado. Deus, me dê um sinal. Por favor, me diga o que fazer. Diga-me se isso é um teste, uma tentação ou algo mais. Apenas o silêncio respondeu. O mesmo silêncio que havia respondido às suas orações nos últimos 8 anos. O mesmo silêncio que o acompanhava desde o divórcio, desde que seu filho parou de falar com ele, desde que sua vida desmoronou. Ray sentiu a raiva subir dentro dele. Raiva de Deus, raiva de si mesmo. Por que eu? Ele gritou para os céus. Por que eu sempre tenho que sofrer? Por que eu sempre tenho que ser testado? O que fiz de tão errado para merecer isso? E então, no silêncio que se seguiu, Ray percebeu algo. Ele estava falando com Deus da mesma forma que falava de sua ex-mulher. Da mesma forma que ele pensava em seu filho, com raiva, com ressentimento, com a sensação de ter sido injustiçado, abandonado, punido sem razão. A percepção o atingiu como um soco no estômago. Ray cambaleou até a caminhonete e se apoiou no capô, respirando pesadamente. Ele fechou os olhos, tentando processar o que acabara de perceber, mas era demais. Tudo era demais. Preciso ir, ele murmurou. Preciso sair daqui antes do quê? Antes que ele fosse possuído. Antes que perdesse a fé. Antes que percebesse algo sobre si mesmo que não estava pronto para enfrentar. Ray abriu os olhos e olhou para o ser novamente. E desta vez ele realmente olhou. O ser não era ameaçador. Não estava avançando. Não estava fazendo nada além de esperar. Paciente, calmo, como se tivesse todo o tempo do mundo, ou como se não tivesse escolha. Ray sentiu algo apertar em seu peito. Não era pena. Ele não queria sentir pena de um possível demônio, mas era reconhecimento. O reconhecimento de alguém que também estava preso, também vulnerável, também precisando de ajuda e não sabia se alguém viria. Isso é manipulação. Ray disse em voz alta, tentando se convencer. Você está me fazendo sentir pena. Você está brincando com minhas emoções. Mas o ser não respondeu. Não fez nada para confirmar ou negar. E aquele silêncio, aquela completa ausência de manipulação óbvia, foi o que mais perturbou Ray. Porque se aquilo fosse realmente um demônio, um anjo caído, uma entidade maligna tentando enganá-lo, não deveria ser mais convincente, mais persuasivo, mais ativo? Ray passou a mão no rosto, sentindo um profundo cansaço. Ele estava exausto, física, mental, emocionalmente exausto, e uma parte dele, uma parte pequena, mas crescente, apenas queria acabar com aquilo. Ok, ele disse finalmente, sua voz baixa e cansada. Ok, eu vou olhar o painel.
Mas se você tentar qualquer coisa, se você tentar me possuir ou me machucar ou qualquer coisa, eu juro que vou lutar. Vou lutar até meu último suspiro. Ele pegou sua caixa de ferramentas no banco de trás da caminhonete, fechou a porta e começou a caminhar lentamente em direção ao painel danificado. A cada passo sua mente gritava: avisos, volte, fuja. Isso é uma armadilha. Mas Ray continuou andando. Não porque fosse corajoso, não porque acreditasse que estava fazendo a coisa certa, mas porque, no fundo, em um lugar que ele não queria admitir que existia, ele estava cansado de fugir. Cansado de viver com medo. Cansado de estar sempre certo, mas sempre sozinho. E talvez, apenas talvez, uma pequena parte dele queria descobrir se tudo em que ele acreditava estava errado, mesmo que essa descoberta o destruísse. Ray parou a cerca de 3 metros do painel danificado, a caixa de ferramentas pesada em sua mão. Ele podia ver melhor agora. O painel estava embutido na lateral da estrutura metálica, uma abertura que parecia ter sido forçada ou talvez projetada para abrir em emergências. Dentro havia uma complexidade de componentes que ele nunca havia visto antes, mas ao mesmo tempo ele reconheceu padrões. Havia algo que parecia circuitos, algo que parecia condutores, algo que definitivamente parecia um fusível queimado com marcas de carbono ao redor e fios parcialmente derretidos. A organização era alienígena. A tecnologia era incompreensível, mas os princípios básicos eram universais. Eletricidade era eletricidade. Condução era condução. Sobrecarga era sobrecarga. Ray colocou a caixa de ferramentas no chão e ajoelhou-se ao lado do painel, mantendo uma distância cautelosa da figura parada a poucos metros de distância. Ele abriu a caixa, o metal de suas ferramentas brilhando na luz azul pulsante. Vou apenas olhar, Ray disse em voz alta, mais para si mesmo do que para o ser. Vou avaliar os danos. Não estou prometendo consertar nada. O ser não respondeu. Não se moveu. Ray respirou fundo e se inclinou para examinar o painel mais de perto. Ele podia sentir o calor emanando dos componentes. Não o calor intenso de algo prestes a explodir, mas o calor residual de algo que havia superaquecido recentemente. Ele estendeu cautelosamente a mão, seus dedos hesitando no ar antes de tocar a borda do painel. O metal estava quente e tinha uma textura estranha. Não era exatamente metal como ele conhecia. Era mais macio, quase orgânico, mas definitivamente sólido, como algo entre metal e algo mais que ele não tinha vocabulário para descrever. Ray rapidamente retirou a mão, olhando para os dedos. Sem marcas, sem queimaduras, apenas a estranha sensação daquela textura impossível. Ele pegou sua lanterna na caixa de ferramentas e a apontou para dentro do painel. A luz revelou mais detalhes. Os fios não eram exatamente fios. Eram mais como veias, tubos translúcidos com algo fluindo dentro. Algo que brilhava fracamente com um tom azulado. E os componentes pareciam crescer uns dos outros, integrados de uma forma que desafiava qualquer lógica de engenharia que Ray conhecia. Mas ali, no centro de tudo, havia algo que ele definitivamente reconheceu. Um ponto de falha. Um componente maior, do tamanho de uma bola de beisebol, estava carbonizado, rachado com sinais óbvios de sobrecarga elétrica, e todos os fios ou veias conectados a ele estavam enegrecidos, alguns completamente derretidos nas pontas. Ray sentou-se sobre os calcanhares, processando o que estava vendo. Aquilo era real, tangível. Ele podia tocar. Ele podia ver. Ele podia entender o básico mesmo sem entender a tecnologia completa. Aquilo não era uma alucinação. Não era um truque de luz. Não era manipulação mental. Aquilo era uma nave espacial real com um problema elétrico real e um ser alienígena real esperando que ele consertasse. Ray sentiu algo mudar dentro dele. Não era aceitação. Ainda não. Mas era reconhecimento. O reconhecimento de que algo profundamente impossível estava acontecendo e ele não podia mais negar. Como isso aconteceu? Ray perguntou, principalmente para si mesmo, mas olhando na direção do ser. Sobrecarga, impacto.
Defeito de fabricação? Ele não esperava uma resposta. E não houve. O ser permaneceu imóvel, apenas observando. Ri voltou sua atenção para o painel. Ele pegou seu multímetro, uma ferramenta que ele havia usado por décadas para medir voltagem, resistência e continuidade. Ele tocou as pontas de prova em diferentes partes dos fios intactos, longe do componente queimado. O multímetro apitou. Os números no display digital piscaram e então estabilizaram. Ray franziu a testa. Havia corrente. Fraca, errática, mas ali ia a voltagem. Ray olhou para os números novamente incrédulo. Aproximadamente 240 volts, semelhante ao sistema elétrico de uma casa grande, mas com estranhas flutuações. Ele moveu as pontas de prova para diferentes pontos, mapeando mentalmente o fluxo de energia. E quanto mais ele testava, mais ele percebia algo que o fascinava e o aterrorizava simultaneamente. Aquilo fazia sentido. Não completamente, não em todos os detalhes, mas os princípios básicos eram compreensíveis. Havia uma fonte de energia em algum lugar dentro da estrutura. Havia circuitos distribuindo essa energia. Havia componentes reguladores, e um deles havia falhado, causando uma cascata de problemas. Ray poderia consertar aquilo. Não perfeitamente, não com as ferramentas e materiais que ele tinha, mas ele poderia fazer um reparo temporário, algo que permitiria que o sistema funcionasse novamente, pelo menos parcialmente. E essa percepção o encheu de profundo terror porque significava que ele realmente tinha que fazer uma escolha. Ray colocou o multímetro de volta na caixa e se levantou, dando alguns passos para trás do painel. Ele olhou para o ser, depois para a estrutura inteira, depois para suas próprias mãos. Eu posso consertar isso, ele disse em voz alta, sua voz soando estranha no silêncio do vale. Não será perfeito. Será improvisado, temporário, mas funcionará bem o suficiente para você fazer o que precisar. O ser não respondeu, mas Ray sentiu algo. Uma atenção focada, como se cada palavra que ele dissesse estivesse sendo pesada, avaliada. Ray passou a mão no cabelo, sentindo o suor misturar-se com a poeira do vento. Mas se eu fizer isso, se eu consertar sua nave, então estarei te ajudando. Estou escolhendo ajudar algo que me ensinaram a vida toda que é maligno, que é perigoso, que é... Ele parou porque a palavra presa em sua garganta era demoníaco. Mas de alguma forma, olhando para aquele ser parado ali, silencioso, paciente, não ameaçador, a palavra não parecia mais se encaixar. Ray deu um passo à frente, encarando o ser diretamente. Sua voz estava trêmula, mas determinada. Preciso saber. Antes de fazer qualquer coisa, preciso saber a verdade. Ele respirou fundo, sentindo seu coração bater forte. Você é um anjo caído? O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. O ser apenas o observava, aqueles grandes olhos escuros fixos nele, sem expressão que Ray pudesse interpretar. E então, antes que qualquer resposta pudesse vir, a luz azul na estrutura piscou mais intensamente por um momento, e então uma seção inteira escureceu completamente. O zumbido baixo vindo de dentro da nave ficou ainda mais fraco, quase inaudível. E o ser vacilou. Foi sutil, apenas um pequeno movimento, como se suas pernas tivessem cedido por uma fração de segundo. O ser colocou uma mão na lateral da estrutura como se precisasse de apoio, e Ray viu algo que o fez esquecer momentaneamente sua pergunta. O ser estava enfraquecendo. A nave estava morrendo, e o ser estava conectado a ela de alguma forma, não fisicamente talvez, mas energética, espiritualmente de alguma forma. Ray não entendeu completamente, mas ele podia sentir. Se a nave morresse completamente, o ser morreria também. Ray sentiu algo apertar em seu peito. Sua pergunta ainda ecoava no ar, sem resposta, mas de repente parecia menos importante do que o fato de que algo estava morrendo diante dele. Você vai morrer se eu não consertar isso, ele disse, não uma pergunta. Era uma afirmação. O ser não respondeu. Mas seus olhos grandes e escuros permaneceram fixos em Ray, e havia algo neles agora. Não era súplica, não era manipulação, era apenas aceitação.
A aceitação de alguém que havia feito tudo o que podia e agora estava nas mãos de outro. Ray fechou os olhos, sentindo o peso daquela responsabilidade se instalar em seus ombros como uma rocha gigante. Sua pergunta ficaria sem resposta por enquanto. Ele não havia pedido por aquilo. Ele não havia escolhido estar ali. Ele não queria ter que fazer aquela escolha impossível. Mas ali estava ele, e a escolha estava diante dele, clara e inevitável. Ajude e arrisque tudo em que você acreditava, ou recuse e carregue o peso de uma morte que você poderia ter evitado. Ray abriu os olhos e olhou para o ser novamente. E pela primeira vez desde que chegou àquele vale, ele realmente o viu. Não como um demônio, não como um anjo caído, não como uma ameaça teológica, mas como um ser vivo, vulnerável, sozinho, precisando de ajuda, assim como Ray. Droga! Ray sussurrou, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Droga, droga, droga! Ele ajoelhou-se novamente ao lado do painel, pegou suas ferramentas e começou a trabalhar. Porque no final, Ray Sullivan descobriu algo sobre si mesmo que não sabia antes. Ele descobriu que, diante da escolha entre suas crenças e a vida de outro ser, ele não conseguia deixar alguém morrer, mesmo que esse alguém pudesse ser tudo o que ele sempre temeu. E essa descoberta mudou algo fundamental dentro dele, algo que nunca mais seria o mesmo. Mas a pergunta ainda ecoava em sua mente, sem resposta, esperando. E Ray sabia que, assim que terminasse os reparos, ele exigiria uma resposta. Ele precisava saber a verdade, mesmo que essa verdade abalasse tudo em que ele sempre acreditou. Ray trabalhou em silêncio por quase 20 minutos, suas mãos movendo-se com a precisão automática de décadas de experiência. Ele havia improvisado um bypass temporário usando o fio de cobre de sua própria caixa de ferramentas, conectando os circuitos que funcionavam ao redor do componente queimado. Não era elegante, não era permanente, mas deveria funcionar. Suas mãos tremiam ocasionalmente, não tanto de medo agora, mas de pura adrenalina. Ele estava consertando uma nave alienígena. A realidade disso continuava atingindo-o em ondas, fazendo seu estômago revirar. O ser permaneceu por perto durante todo o processo, observando em silêncio. Ray podia sentir sua presença, seus olhos fixos nele. Mas, estranhamente, ele não se sentiu ameaçado. Ele se sentiu observado, avaliado talvez, como se o ser estivesse tentando entender não apenas o que Ray estava fazendo, mas quem ele era. Ray apertou o último conector improvisado e recuou, limpando o suor da testa com as costas da mão. Pronto, ele disse em voz alta, sua voz. Isso deve restaurar pelo menos alguma energia, não vai durar para sempre. Mas ele não terminou a frase porque, naquele momento, a luz azul na estrutura pulsou mais intensamente. As seções que haviam escurecido começaram a brilhar novamente, fracamente no início, depois mais brilhantes. O zumbido retornou, mais constante agora, mais alto, e o ser. O ser se endireitou, como se a energia tivesse sido restaurada não apenas à nave, mas a ele também. Ray se levantou lentamente, dando alguns passos para trás, observando. A transformação foi sutil, mas visível. O ser parecia mais presente, mais sólido, como se fosse uma imagem borrada agora entrando em foco. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Eles apenas ficaram ali, humano e alienígena, olhando um para o outro através do espaço que os separava. E então Ray lembrou da sua pergunta. A pergunta que havia ficado sem resposta quando a nave começou a falhar. Ray respirou fundo, reunindo sua coragem. Suas mãos ainda tremiam, mas ele as cerrou em punhos ao lado do corpo. Eu te ajudei, ele disse, sua voz mais firme agora. Eu consertei sua nave. Eu poderia ter ido embora. Eu poderia ter deixado você morrer. Mas não o fiz. O ser continuou a observar, imóvel. Então agora, Ray continuou, sentindo algo subir dentro dele, algo entre coragem e desespero.
Agora eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Ele deu um passo à frente, olhando para aqueles olhos grandes e escuros. Você é um anjo caído? Silêncio. Apenas o vento e o zumbido suave da nave restaurada. Ray sentiu a frustração crescer. Eu sei que você pode se comunicar. Você falou dentro da minha cabeça antes, então fale agora. Diga-me a verdade. Você é um demônio? Você é uma entidade maligna? Você veio para enganar a humanidade? O silêncio se estendeu, e Ray estava prestes a gritar novamente quando algo aconteceu. A voz voltou, não em seus ouvidos, mas dentro de sua mente, suave, calma e completamente inesperada em sua simplicidade. Por que você acredita nisso? Ray piscou, desarmado pela pergunta. O quê? Por que você acredita que sou um anjo caído? Por quê? Porque é isso que você é, Ray disse, a frustração tingindo sua voz. Você vem do céu. Você tem poderes além da compreensão humana. Você aparece em naves que desafiam nossas leis físicas. Você é exatamente o que a Bíblia descreve. Anjos caídos, demônios disfarçados com poderes. Eu vim do céu? A pergunta simples fez Ri hesitar. Bem, sim, você veio do espaço, de fora da Terra. Isso é do céu. E céu é espaço? Ou eles são diferentes? Ri abriu a boca para responder, mas parou. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Você está brincando com as palavras, Ray disse, mas sua voz tinha menos certeza agora. Não, estou fazendo perguntas. Você tem medo de respondê-las? Ri sentiu a raiva crescer. Não tenho medo de nada. Eu só quero respostas diretas. Sim ou não? Você é um anjo caído? Houve uma pausa e então a voz voltou. Mas desta vez havia algo diferente nela. Algo que soava quase como tristeza. Não sou o que você chama de anjo caído, mas você não acreditará em mim só porque eu digo. Ray balançou a cabeça, assim como a voz previu. Claro que não. Isso é exatamente o que um demônio diria. Não sou um demônio. Confie em mim. Vocês são mestres do engano. Se eu fosse um mestre do engano, não teria pedido sua ajuda. Eu teria seduzido você com promessas. Eu teria oferecido poder, riqueza, conhecimento. Eu teria feito você querer me ajudar. Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas pedi. Ray ficou em silêncio porque a lógica era inegável. Então, o que você é? Ray perguntou, sua voz mais baixa agora, menos confrontadora. Sou um viajante, um explorador, um estudante da existência. Você é alienígena de outro planeta. Sim. E por que você está aqui na Terra? Pelas mesmas razões que você dirige quilômetros no escuro para consertar a eletricidade de um estranho. Porque há trabalho a ser feito. Porque há conhecimento a ser compartilhado. Porque estamos todos conectados, mesmo quando não percebemos. Ray franziu a testa. Conectados? O que isso significa? Você descobrirá se escolher ouvir. Se eu escolher? Ray balançou a cabeça, sentindo a frustração crescer. Você continua falando sobre escolhas, como se eu tivesse alguma escolha aqui. Você me prendeu neste vale. Minha caminhonete não funciona. Meu celular não funciona. Estou preso aqui com você. Sua caminhonete não está funcionando porque minha nave emitiu um pulso eletromagnético quando apresentou mau funcionamento. Não foi intencional. Foi uma consequência. E agora que eu restaurei a energia, posso reverter isso. Ray piscou. Você pode fazer minha caminhonete funcionar novamente? Sim. Ray franziu a testa. Uma pergunta óbvia surgindo. Se você pode consertar minha caminhonete com o que quer que você faça, por que não consertou sua própria nave? Por que minhas mãos não podem tocar o que suas mãos tocam? Minha tecnologia responde à minha energia. Mas o que falhou foi algo físico, algo material. Eu poderia manipular a energia ao meu redor, mas não poderia reconectar fios derretidos. Não poderia criar bypasses para componentes queimados. Para isso, eu precisava de alguém que entendesse os princípios elétricos básicos e tivesse destreza manual. Eu precisava de você. A explicação fazia sentido de uma forma estranha. Ray assentiu lentamente, ainda processando. Então faça.
Ele disse, sua voz ainda desafiante. Faça minha caminhonete funcionar agora. Prove que você não está me mantendo aqui. Houve uma pausa e então o ser levantou uma mão. Ri instintivamente recuou, mas o ser não se moveu em sua direção. Apenas manteve a mão levantada. E Ri sentiu algo, uma vibração no ar. Algo imperceptível aos sentidos normais, mas presente, no entanto. E então, atrás dele, Ray ouviu algo que fez seu coração disparar. O som de um motor ligando. Ele virou-se bruscamente, olhando para sua caminhonete. As luzes internas estavam acesas. O painel brilhava. O motor roncava suavemente, perfeitamente funcional. Ray ficou ali, de boca aberta, tentando processar o que acabara de acontecer. Você está livre para ir. Sempre esteve. A porta nunca esteve trancada, apenas temporariamente fechada pelas circunstâncias. Ri olhou para o ser, depois para a caminhonete, depois de volta para o ser. Ele poderia ir embora agora, neste momento. Entrar na caminhonete, voltar para a estrada principal, ir para casa, esquecer tudo isso. Mas algo o estava impedindo. Não era medo. Não era obrigação. Era curiosidade. Curiosidade genuína e profunda sobre o que aquele ser tinha a dizer. Sobre as respostas que Rai havia carregado como perguntas por anos. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Rai disse lentamente, sua voz mais calma agora, mas ainda cautelosa. Sobre anjos caídos? Você disse que não é um. Mas eles existem? O ser permaneceu imóvel por um momento, aqueles grandes olhos escuros fixos em Ray. E então a voz voltou. E havia algo diferente nela agora. Algo paciente, como um professor prestes a explicar algo complexo. Anjos caídos existem, mas não da maneira que você foi ensinado. Ri sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer? Você acredita que anjos caídos são uma casta separada? Seres malignos poderosos criados perfeitos que escolheram se rebelar. Entidades todo-poderosas que caçam humanos para possuir e destruir. Correto. Sim, Rai sussurrou. É exatamente isso. Você está errado. As palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. Rai sentiu suas pernas enfraquecerem. Então, o que são eles? Anjos caídos não são uma casta separada de seres. Eles são espíritos, assim como você. Ray balançou a cabeça confuso. Não, eu sou humano. Eles são anjos caídos. Eles são diferentes. Você é humano agora, mas você não é apenas um corpo. Você é espírito habitando um corpo. E esse espírito é eterno. Ele existia antes de você nascer. Ele existirá depois que você morrer. E ao longo de sua existência eterna, ele evolui. Rai estava tremendo agora. Eu não entendo. Deixe-me explicar simplesmente. O Criador não cria alguns seres perfeitos e outros imperfeitos. Ele não cria anjos de um lado e humanos inferiores do outro. Isso seria injusto. Todos os espíritos são criados iguais, simples, ignorantes, com potencial infinito para a evolução. Mas os anjos não são diferentes de você, Ray. Eles são espíritos que evoluíram muito, que aprenderam, que cresceram através de inúmeras experiências, inúmeras vidas, inúmeras escolhas. Eles não foram criados perfeitos. Eles se tornaram sábios através da evolução. Riai sentiu o chão ceder sob seus pés. E os anjos caídos? Anjos caídos são espíritos que, durante sua evolução, escolheram caminhos contrários ao amor. Eles escolheram a raiva, o ódio, o egoísmo e a manipulação. Eles ficaram presos nesses padrões. Mas eles não são todo-poderosos. Eles não são demônios invencíveis. Eles são simplesmente espíritos presos em baixas frequências. Espíritos que ainda não aprenderam certas lições. Frequências? Ray perguntou, sua voz mal um sussurro. Tudo no universo opera em frequências vibracionais. Amor, gratidão, paz e compaixão são altas frequências. Raiva, ódio, medo e ressentimento são baixas frequências.
E o universo opera em um princípio simples: semelhantes atraem semelhantes. Ray sentiu algo gelar dentro dele. O quê? O que você está dizendo? Estou dizendo que anjos caídos, esses espíritos presos em baixas frequências, só podem se aproximar de você se você estiver na mesma frequência. Se você vive em raiva constante, você vai sintonizar com espíritos raivosos. Se você vive com medo, você vai atrair espíritos que se alimentam do medo. Eles não vêm porque são todo-poderosos. Eles vêm porque você os chama através de sua própria frequência. Ray recuou, balançando a cabeça violentamente. Não, não. Você está dizendo que é minha culpa que eu atraio demônios. Não é culpa, é consequência. Você não é uma vítima de forças externas todo-poderosas, Ray. Você está se tornando uma vítima de suas próprias frequências emocionais. E até que você entenda isso, até que você continue a acreditar que eles são demônios externos invencíveis, você permanecerá preso. Preso no quê? Ray gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Preso em um ciclo. A raiva atrai espíritos raivosos. Eles amplificam sua raiva. Você pensa que são seus próprios pensamentos, mas na verdade são influências externas alimentando o que já estava dentro de você. A raiva cresce, torna-se obsessiva, incontrolável, e você se afasta cada vez mais do divino interior. Deus habita dentro de você, Ray. Mas a raiva e o ressentimento criam distância dessa conexão. E quanto mais distante você estiver, mais vulnerável você se torna a essas influências. Ray estava tremendo todo agora porque cada palavra ressoava com algo profundo dentro dele. Anos de pensamentos obsessivos sobre a traição de sua ex-mulher. Anos de raiva que nunca diminuía, apenas crescia. Anos de sentir-se alienado de Deus, sentindo-se assombrado, sentindo-se possuído por emoções que ele não conseguia controlar. Então, o que eu faço? Ele sussurrou desesperadamente. Como eu paro isso? Você muda sua frequência através de algo que você foi ensinado ser fraqueza, mas é na verdade o maior poder que existe. O quê? Ray perguntou, sua voz embargada. Perdão. Perdão? Ray repetiu a palavra como se fosse estranha à sua língua. Ele balançou a cabeça, enxugando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Não consigo perdoar. Você não entende o que ela me fez. O que meu filho me fez. Eles me traíram. Eles me abandonaram. Não estou pedindo para você perdoar por eles. Estou pedindo para você perdoar por você. Ray franziu a testa. O que isso significa? A raiva é uma porta aberta, Ray. Toda vez que você revive a traição, toda vez que você guarda ressentimento, toda vez que você se afunda na autopiedade, você está abrindo uma porta. E através dessa porta, espíritos que vivem nessa mesma frequência podem entrar. Eles não forçam a entrada. Você os convida através de sua própria vibração emocional. Não convido nada, Ray protestou. Mas sua voz estava fraca. Você os convida todos os dias, quando você acorda e a primeira coisa que faz é lembrar da traição. Quando você vê um pai com seu filho e sente amargura. Quando você ora, mas simultaneamente culpa Deus por abandoná-lo. Cada um desses pensamentos é um convite e eles aceitam. Ray sentiu algo se quebrar dentro dele porque ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Os pensamentos obsessivos que o dominavam em noites solitárias. A raiva que surgia do nada, tão intensa que o abalava. O ressentimento que crescia como uma planta venenosa, envenenando todos os aspectos de sua vida. Ele sempre pensou que eram demônios atacando-o. Mas e se ele os estivesse alimentando? Ray balançou a cabeça lentamente, ainda processando tudo. Então você está dizendo que anjos caídos são reais, mas não são o que eu pensava. Eles não são forças todo-poderosas. São espíritos estagnados que só têm influência se eu permitir através de baixas frequências. Exatamente. E aqui está algo que você precisa entender, Ray. Algo que mudará completamente a forma como você vê isso. A maior armadilha não é a existência desses espíritos estagnados.
A maior armadilha é o medo deles. Ri franziu a testa. O que você quer dizer? Pense nisso. Você passou anos com medo de anjos caídos, com medo de possessão, com medo de demônios. E em que frequência esse medo constante o manteve? Ray sentiu algo gelar em sua espinha. Baixa frequência, ele sussurrou. Sim, o medo é uma das frequências mais baixas que existem. Então, ironicamente, quanto mais você temia anjos caídos, mais você se colocava exatamente na frequência onde eles poderiam alcançá-lo. O medo que deveria protegê-lo, na verdade, o tornava mais vulnerável. Ray deu um passo para trás, processando essa revelação. Então ensinar as pessoas a temer anjos caídos, a ver demônios em todos os lugares, a viver em constante terror de possessão, é exatamente o que mantém as pessoas presas. É exatamente o que as mantém em baixas frequências. É o ciclo perfeito. Ensine o medo, crie baixas frequências, atraia mais do que se teme, confirme crenças, aumente o medo e o ciclo se repete geração após geração. Ri sentiu a raiva crescer. Então as igrejas, os pregadores que ensinam isso, que fazem as pessoas viverem com medo, nem todos fazem isso intencionalmente. Muitos genuinamente acreditam no que ensinam. Mas sim, esse ensinamento baseado no medo mantém as pessoas presas na própria coisa da qual deveriam estar se libertando. E as pessoas que defendem fervorosamente essas ideias? Ray perguntou, lembrando-se de si mesmo. Quantas discussões acaloradas ele havia tido, defendendo a existência de anjos caídos como forças malignas supremas. Eles estão impedindo sua própria evolução, porque a defesa fervorosa de qualquer crença geralmente nasce do medo. Medo de perder a identidade. Medo de que, se essa crença desmoronar, tudo desmorone. E às vezes também a raiva daqueles que pensam diferente e não aceitam suas ideias. E esse medo e raiva novamente mantém a frequência baixa. Nos mantém estagnados. Nos mantém precisamente onde esses espíritos estagnados podem nos influenciar. Rhee sentiu como se estivesse vendo pela primeira vez um padrão que sempre estivera ali. Mas ele nunca havia notado. Então a verdadeira proteção contra anjos caídos não é mais medo, mais oração desesperada, mais guerra espiritual. A verdadeira proteção é a elevação. É sair da frequência onde eles existem. É perdão, gratidão, amor, paz e conexão com o divino interior. Quando você vive nessas frequências, eles simplesmente não conseguem alcançá-lo. Não porque você está lutando contra eles, mas porque você está vibrando em um lugar onde eles não podem existir. Como a luz. Ray murmurou. Uma compreensão repentina surgindo. A escuridão não pode existir onde há luz. Não porque a luz luta contra a escuridão, mas simplesmente porque a presença da luz dissolve a escuridão. Exatamente. Você finalmente entendeu. Ray ficou em silêncio por um longo momento, sentindo o peso dessa verdade se instalar sobre ele. Ele havia passado anos lutando contra sombras quando a resposta sempre foi simplesmente acender a luz dentro de si mesmo. Mas como faço as pessoas entenderem isso? Ray perguntou, pensando em tantos outros como ele, vivendo em constante medo, presos em ciclos de terror espiritual. Como faço para que vejam que o medo os está retendo, não protegendo? Você não pode fazer ninguém ver nada, Ray. Cada um tem sua própria jornada, seu próprio tempo. Mas você pode ser um exemplo. Você pode elevar sua própria frequência, libertar-se de suas próprias correntes e viver de forma diferente. E aqueles que estão prontos para ver, verão e perguntarão, e então você poderá compartilhar. Mas não tentando convencer, simplesmente sendo o que você descobriu. Livre. Ri sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram de dor. Eram de libertação, de profunda compreensão, de gratidão por este encontro impossível que havia mudado tudo. Então, anjos caídos existem, Ray disse lentamente, solidificando sua nova compreensão. Mas eles não são o que me ensinaram. Eles não são forças supremas do mal. São espíritos estagnados, assim como eu já fui estagnado. E a proteção não vem de temê-los ou lutar contra eles.
Ela vem de se elevar acima da frequência onde eles operam. Sim. E quanto mais alto você se eleva, mais você percebe outra verdade. Mesmo esses espíritos estagnados eventualmente evoluirão, porque todos os espíritos, sem exceção, estão em uma jornada de volta ao Criador. Alguns demoram mais. Alguns escolhem caminhos mais difíceis. Mas eventualmente todos evoluem. Não há espíritos perdidos para sempre. Apenas espíritos em diferentes estágios da jornada. Ray olhou para o ser com renovada admiração. Como você sabe tudo isso? Porque eu também passei por jornadas. Eu também cometi erros. Eu também aprendi. E agora, em minha forma atual de existência, tento compartilhar o que aprendi com aqueles dispostos a ouvir, assim como alguém uma vez compartilhou comigo. É isso que você faz. Viaja pelo universo ensinando, entre outras coisas. Há muito trabalho a ser feito. Muitos mundos. Muitos seres presos em medos desnecessários. Muitos que precisam apenas de um pequeno empurrão para começar a despertar. Ray olhou para o céu estrelado novamente, e desta vez ele viu não apenas estrelas, mas possibilidades. Um universo inteiro de seres aprendendo, crescendo, evoluindo. E ele, Ray Sullivan divorciado, solitário e amargurado, fazia parte disso. Ele era um espírito eterno, em uma jornada como qualquer outro. Você disse que Deus habita dentro de mim. Ray disse, sua voz suave agora. Por anos eu me senti separado, abandonado, indigno. Mas agora eu entendo. Eu estava me afastando através das minhas próprias frequências mais baixas. O divino nunca me abandonou. Fui eu quem não consegui sentir a conexão através de todas as camadas de raiva e medo que construí. Sim. E quando você começar a dissolver essas camadas, quando você começar a perdoar, a praticar a gratidão, a escolher conscientemente pensamentos e emoções de alta frequência, você sentirá essa conexão retornando. Não porque Deus retornou, mas porque você retornou. Ray fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em anos uma sensação que ele havia esquecido que existia. Paz. Não paz completa. Ainda havia trabalho a ser feito. Camadas a serem dissolvidas, padrões a serem mudados. Mas havia um começo. Uma pequena semente de paz plantada em um solo que havia sido estéril por tanto tempo. E Ray sabia com profunda certeza que essa semente cresceria, porque agora ele entendia a verdade que mudou tudo. Anjos caídos não eram seus inimigos todo-poderosos. Eram apenas espelhos mostrando as frequências em que ele estava preso. E a chave para a liberdade não era lutar contra eles. Era elevar-se acima deles. Ray deu um passo para trás, observando o ser pela última vez. A luz azul da nave agora pulsava com intensidade total, constante, forte. Obrigado, Ray disse simplesmente. O ser colocou a mão no peito, um gesto que Ray agora entendia como gratidão, e então começou a se mover em direção à entrada da nave. Ray virou-se para sua caminhonete, sentindo algo diferente dentro dele, mais leve, mais livre. Ele entrou no veículo, ligou o motor e começou a subir a encosta. Quando chegou ao topo e olhou para trás uma última vez, a nave não estava mais lá. Apenas o vale vazio sob o céu estrelado, como se nada tivesse acontecido. Ray sorriu e dirigiu para casa. O que Ray descobriu naquela noite mudou tudo o que ele acreditava sobre anjos caídos. Eles não são o que nos ensinaram a temer. Anjos caídos não são uma casta separada de seres todo-poderosos criados para nos destruir. São espíritos como nós que ficaram presos em frequências mais baixas, raiva, ódio, ressentimento, medo. E aqui está a verdade que o liberta. Eles só podem nos influenciar quando estamos na mesma frequência. Somos todos criados iguais pelo Criador. Não existem seres superiores ou inferiores, apenas espíritos em diferentes estágios de evolução. Alguns aprenderam mais, outros estão presos em padrões destrutivos, mas todos, sem exceção, estão em uma jornada de volta ao divino. A verdadeira proteção não vem de lutar contra anjos caídos ou viver com medo deles. Ela vem de elevar nossa frequência
através do perdão, gratidão, amor e paz. Quando vibramos nessas altas frequências, eles simplesmente não conseguem nos alcançar. Não porque estamos lutando, mas porque estamos vibrando onde eles não podem existir. Assim como a luz dissolve a escuridão. E você? Já teve experiências que desafiaram tudo o que lhe foi ensinado? Deixe suas reflexões sobre esta história nos comentários ou compartilhe suas próprias experiências. Esta é uma comunidade de pessoas que buscam verdades além do medo. Se esta mensagem ressoou com você, saiba que este é apenas o começo. No comentário fixado, você encontrará o link para o meu e-book, Ressonância com a Essência Divina, um guia prático para iniciar sua jornada de elevação de sua frequência e reconexão com o divino dentro de você. É hora de dissolver as camadas do medo e descobrir quem você realmente é. Quer apoiar este canal e ajudar mais pessoas a descobrir essas verdades? Você pode se tornar um membro do canal ou deixar sua contribuição na seção de agradecimentos dos comentários. Cada contribuição nos ajuda a continuar compartilhando conhecimento que liberta, não aprisiona. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Estamos todos evoluindo, e ninguém está sozinho nesta jornada.